Oi, gente! Quero compartilhar hoje com vocês um pouco da minha história. Eu sou Michele Angélica, sou artesã, sou dona de casa, sou esposa, sou mãe de 3 filhos, sou avó e sou empreendedora de hoje e de sempre. A minha vida se divide em 4 partes. Vou ser bem breve, mas vou passar para vocês como foi a minha vida, como eu cheguei até aqui. Quando eu era criança, as meninas gostavam de brincar de boneca. E eu gostava de fazer crochê. A minha avó era uma crocheteira de mão cheia, então ela me ensinou, eu ficava sentada do lado dela, eu acho que eu aprendi quase que só de olhar. Uns 6 anos, 7 anos, eu não fazia só a correntinha, eu já fazia o bico do pano de prato, do jogo americano, que a minha avó adorava fazer essas peças. E eu fui mais além. Com 9, 10 anos eu já fazia blusa, short. E a minha avó não acreditava que eu já conseguia fazer aquelas peças. E eu comprava, tinha uma loja que vendia revistas. E eu ia com ela, com a minha mãe. Eu, em vez de comprar revistas de gibi, revista de novela, não. Eu comprava revista de crochê. Que tinha receita e a gente fazia pela receita. Então, sempre fui muito empreendedora. Eu acho que eu nasci artesã e nasci vendedora. Minha família, todo mundo diz isso, que você nasceu para vender. E eu adoro vender porque eu amo pessoas. E eu adoro falar. Então, quando eu comecei a estudar, maiorzinha, eu levava para a escola o que a gente fazia em casa. Fazia chocolate. Nesse período de Páscoa, minha mãe fazia muito chocolate. Nós, os filhos, levavam chocolate para vender na escola. Sim, eu levava com maior orgulho, eu adorava. Passando a Páscoa, eu vendia catálogos, revistas de bijuterias, de produtos de cosméticos. A minha família, gente, sempre foi uma família que teve condições. Mas aquela vontade de ter o meu próprio dinheiro sempre existiu em mim. Eu não suportava pedir dinheiro a meu pai e a minha mãe para tudo. Nisso eu já tinha 12 anos, então eu ficava chateada. Eu quero dinheiro para isso, eu quero dinheiro para aquilo. Então eu sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro. Lembro que eu consegui fazer algumas peças de crochê para vender e foi assim, super feliz. E meu pai dizia que eu não devia focar muito naquilo ali, que era para estudar, mas era uma satisfação estar fazendo crochê, estar fazendo. Logo em seguida aprendi tricô, aí em Mossoró tão quente, aprendi a fazer tricô, mas eu amava aquela agulha grande e aqueles pontos, aquilo ali me deixava super feliz. E eu não sabia o que era que futuramente ia trazer para a minha vida, o artesanato. Na segunda fase da minha vida, né, eu tive a oportunidade de participar de uma empresa multinacional que fez a maior diferença como pessoa. Porque eu aprendi, eu fortaleci o meu lado vendedora, empreendedora. Eu fortaleci esse meu lado de não ter vergonha, de ministrar cursos, treinamentos. Fiz cursos pelo Brasil todo e ministrei cursos pelo Brasil todo. Essa empresa abriu assim as portas para mim. Fui várias vezes para Santa Catarina e tal. Então assim, essa empresa realmente foi o divisor de águas nesse a minha área assim de empreender, de ver na pessoa o que ela tem a oferecer. Mas foram um período de 8 anos que eu fiquei nessa empresa e era uma multinacional e eles viram que não valia a pena continuar aqui no Brasil. Foram embora, né? Então, ou seja, eu quebrei. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu já tinha um filho, meu filho tinha 13, 14 anos, mas eu já estava no meu segundo casamento. Engravidei. Num momento dificílimo financeiramente pra gente. Então, eu fiquei desesperada, porque como era que ia ter um enxoval, como era que eu ia ganhar dinheiro, que eu não podia trabalhar, porque eu tive uma gravidez bem complicada. Então, afloresceu dentro de mim o quê? O artesanato. E eu não sabia costurar nessa época. A minha mãe costurava as peças. Eu dizia, mãe, vamos fazer assim. Comprava um tecido, cortava, montava com ela.
todo o enxoval. E assim, montamos o enxoval de Yasmin, todas as touquinhas, porque eu não morava aqui em Mossoró. Era frio lá, e a touca, luva, casaquinho, fiz tudo de tricô. Muito sapatinho de tricô, de crochê, resgatei tudo. E assim, ela usou muito e muita gente quis depois, e eu dei as pecinhas do enxoval. E mesmo quando ela nasceu, a gente continuava num tempo bem difícil ainda. Como ganhar dinheiro? Eu, com a bebê, sempre trabalhava com vendas e... Nossa, como é difícil falar dessa fase. Muito difícil mesmo. Então, a minha sogra também é artesã. E eu ia muito com ela para aquele grupo de artesanato. Via aquelas mulheres bordando, fazendo vagonite, ponto cruz. E eu sei fazer isso aí também. Porque a minha mãe já tinha me ensinado a fazer ponto cruz. Então eu comecei a fazer também as barrinhas, para toalha, para pano de prato. E eu sempre tive muito apoio das pessoas que estavam comigo. E essa realmente foi a fase mais complicada da minha vida. Eu perdi meu pai, tive que voltar para Mossoró. Quando a gente chegou aqui, um pouco tempo depois, eu engravidei do meu terceiro filho. E sempre passando muita dificuldade. Mas aqui e acolá eu pegava alguma coisa para vender, eu fazia alguma coisa para vender. Tinha uma ideia, eu vou decorar um espelho, eu vou decorar uma coisa, e fazia e vendia. E graças a Deus, tudo que eu fiz, sempre vendi com facilidade. Não porque as pessoas queriam comprar para me ajudar, não. Porque realmente eu buscava fazer uma coisa inovadora, algo diferente. E comecei a me dedicar a trabalhar com vendas novamente, tudo começou a se regularizar. Conheci uma empresa, fui convidada para uma empresa onde eu ia fazer a diferença e realmente eu fiz. Fiquei com essa empresa uns 4 anos e foi muito bom. Percorri todo o Nordeste, fui para Petrolina, fui para Aracaju, ministrando curso, treinamento, porque eu sempre tive isso comigo, de que a informação não é só minha, o conhecimento não é só meu, eu preciso passar para outras pessoas. Então, os donos das empresas, eles visualizavam isso e a gente caía em campo nesse trabalho. Mas foi uma mudança de mercado muito grande, a empresa não conseguiu se sustentar, fechou. E aí veio o quê? Ficamos totalmente, financeiramente, sem dinheiro, com 2 crianças pequenas. A diferença de um filho para outro é 1 ano e 2 meses. Então eles eram muito pequenos. E como era que eu ia trabalhar? Mas depois eu passei 4 anos nessa empresa, eles já eram maiorzinhos. E a gente não tinha casa, a gente não tinha carro. E a gente começou a construir tudo com muita dificuldade, muita dificuldade. E graças a Deus, essa empresa fechou, porque eu parei o que eu fazia e vi que eu precisava ter algo diferente para mim. Então, pessoal, passada a segunda fase, que foi o turbilhão de tudo, a terceira fase, o que acontece, o que fazer para que aquilo seja diferente, né? Todo mundo diz, siga em frente, recomece, dê a volta por cima, mas sendo que como você recomeça se você não tem dinheiro? Como você dá a volta por cima se o seu passado está presente com você direto? Terceiro, com 2 crianças pequenas, sem ter dinheiro para deixar elas com ninguém, entendeu? Então, eu fui ver o que é que eu sei fazer de melhor. O que é que eu posso fazer sem ter dinheiro? Como ganhar dinheiro sem ter dinheiro? Eu sei vender. Mas para vender, eu precisaria ter dinheiro para investir no que eu ia vender, né? Então, eu trabalhei com uma empresa de catálogo, que também foi muito boa na minha vida. Eles me prepararam para muitas coisas.
mas sendo assim, que eu queria algo meu. E aí aconteceu de que um dia, assim, que um dia normal, minha filha foi para a escola, ia ter uma apresentação e precisava usar uma tiara. Uma tiara. E eu fiz, tá, eu vou procurar essa tiara. E a tiara era R$ 26. Isso há 8 anos atrás. E eu disse, nossa, como é cara. E eu fiquei só com aquele remoendo, é muito caro, é muito caro. Mas eu disse, quer saber? Eu vou fazer uma tiara dessa. E ela era menina e sempre gostava de lacinhos, de coisas. E eu via que realmente aquilo ali tinha uma saída que ela ia usar. Saída para ela usar. Comprei, peguei o mínimo possível de dinheiro que eu poderia tirar, porque era o dinheiro contado. E fui comprar o material. Então, em vez de comprar só 1 metro ou 2 metros, eu comprei logo as peças e fiz várias para ela usar um por dia para ir para a escola toda arrumada, toda estilosa, que ela amava. E quando eu fui buscar ela, no primeiro dia que ela usou, na apresentação, todo mundo gostou e tudo. E na escola o pessoal disse, você comprou aonde? Mandou fazer aonde? Porque todo mundo viu que era personalizada. Aí eu disse, não, fui eu que fiz. Ah, você devia fazer para vender. Nossa, aquela palavra era o que eu estava esperando. Porque eu sabia fazer e eu precisava ganhar dinheiro e eu sabia vender. Porque a maioria das pessoas sabe fazer, quer fazer, precisa fazer, mas não sabe vender. Então, eu sabia fazer, eu estava precisando e eu sabia vender. Então, eu me dediquei às tiaras, fiz muita tiara, muita. Era dentro de uma caixa, para cima e para baixo, para onde eu ia, fim de semana, para onde eu ia viajar, direto, fazendo tiara e laço e tudo. E foi uma fase muito, muito boa, que eu comecei a ganhar dinheiro de novo, um dinheiro meu, com o que eu estava fazendo. Eu conseguia ficar com meus meninos, eu conseguia algum dinheiro para ajudar em casa. E foi muito bom mesmo. Mas eu não queria só ficar nas tiaras. Eu sempre continuei pesquisando o que mais eu podia fazer. E como eles eram pequenos, a gente tinha que andar, eu sempre andava no banco de trás, porque eu tinha que segurar as cabeças, que eles são muito dorminhocos. Então, na internet eu vi, nunca tinha visto, aqui na minha cidade, né, aqui em Mossoró, almofada de pescoço. E logo em seguida, a almofada de cinto. Então, quando eu vi, eu já fiquei impressionada como aquilo ali era prático. Então, mesmo sem saber costurar nada, porque eu tinha ganho uma máquina da minha mãe, depois eu mostro a vocês a foto da máquina, ou faço um vídeo com a máquina, e ela passou 1 ano parada, uma Singer, com mais de 25 anos de uso, e eu disse, eu não vou fazer uma almofada na mão, eu tenho que fazer uma almofada costurando. E liguei pra ela e pelo celular ela começou a rir quando eu disse que eu ia costurar. E ela me disse como botava a agulha e a linha e o que era que eu devia fazer. Gente, foi um atropelo. Olha, eu aprendi a costurar sozinha. Porque na minha vida toda eu precisei de costura. E tinha minha mãe que costurava pra mim minha vida toda. Mas nesse exato momento, há 8 anos atrás, eu fui para a máquina de costura com a cara e a coragem. E a almofada saiu horrorosa. Mas aí eu fiz como ela disse, compre o tecido mais barato e vá praticando, vá praticando. Então a almofada, em vez de ser um U, ela ficou um S, ela ficou terrível. Mas até que ela ficou no formato e os meninos começaram a usar e logo eu fiz a de cinto também. E o pessoal dizia, que maravilha, e eles não caem as cabecinhas não? Não, você comprou aonde? Eu fiz. Então, conquistei mais um público, mais um desafio. A máquina de costura era um bicho de 7 cabeças para mim. E aí, nesse momento, as tiaras já foram ficando em segundo plano, porque eu vi que eu conseguiria fazer bem mais almofadas e bem mais almofadas de cinto e outros acessórios para criança naquela máquina, do que o tempo que eu dedicava fazendo as tiaras. É tanto que por isso que até hoje eu amo tanto fazer tiara. E mostrar, que eu não faço mais, né?
mostrar pessoas que trabalham nessa parte de laceira, porque realmente foi onde a arte moleca nasceu. E todo mundo diz assim, por que é que ainda continua sendo arte moleca? Porque a arte moleca, minha filha era uma moleca. E eu fiz a arte moleca por causa dela, né? Por causa que ela usava e do dinheiro. E, na verdade, eu me sinto bem moleca. Eu sou uma pessoa que eu não paro. Tô sempre pensando mais na frente, mais na frente. Sou uma pessoa bem elétrica. Então eu resolvi que eu não ia mudar esse nome, porque hoje a arte moleca sou eu. Quarta fase, que eu acredito que já seja uma fase que eu posso sorrir muito mais. Depois que eu saí daquela terceira fase, eu fiz curso de corte de costura e já não tinha tanta dificuldade na máquina, já vi que aquela máquina estava muito limitada para mim. Já consegui comprar uma segunda máquina doméstica também, que me ajudou bastante. Mas eu sempre queria mais, eu sempre buscando mais. Eu queria que a arte moleca fosse uma empresa, um ateliê, que as pessoas, eu tô precisando comprar um presente. Já sei, arte moleca tem. Então, eu nunca tive loja. Minha venda sempre foi pelas redes sociais e nos contatos. Pelos contatos. Compartilhando, mostrando, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Então, as clientes, Michelle, você faz isso, isso e isso. Eu fazia. Eu desenhava. O curso de corte e costura abriu minha mente para modelagem. Eu não faço roupa, mas eu aprendi a modelar. E isso foi importantíssimo para mim, porque se eu olhar para uma peça, uma bolsa, uma necessaire, eu desenho e consigo fazer por causa do curso de corte e costura. Mas aí eu não queria ficar só aqui na cidade, eu queria expandir. A gente sempre com esse pensamento de ampliar, de ser mais empreendedor. E pesquisando na internet, meu esposo encontrou uma feira de artesanato, que a gente sempre achava que só existia feira de artesanato em São Paulo, né? Mas aí estava sendo lançada, pessoal, não faz muito tempo isso, foi em 2018, a primeira artesanal Nordeste em Recife. E ele disse, vamos. Eu disse, não contei conversa, a gente foi. Nós fomos sim. Olha, eu saí de lá encantada. Que mundo, que maravilha. O artesanato para mim era uma fonte de renda. Mas depois da feira eu vi que a minha missão era trabalhar com artesanato. Porque eu amo arte. Eu amo tudo que é relacionado ao artesanato. E a gente veio de Recife comprando a passagem de São Paulo. 2 malucos que fomos para a Mega Artesanal. E lá na Mega eu disse que descobri que é a mesma coisa que você ir para Disney. Porque a Mega Artesanal é a mudança na sua vida. Você deixa de se ver pequeno e você sabe que você pode ganhar o mundo com artesanato. E foi isso que eu fiz. Fui para a Mega, nós fomos 2018, nós fomos 2019 e nós vamos agora para Recife novamente. Já vamos com uma caravana, levando pessoas também para conhecer esse mundo, para abrir os horizontes. E depois que eu fui para a feira em 2018, que eu já tinha amizade com minha xará, Michelle Félix, e ela me convidou para ir para o Arte da Hora, fazer um passo a passo e falar um pouco sobre a minha experiência lá na feira. Então eu fui, foi muito legal, a gente conversou, ela me convidou, eu disse sim, de imediato, ela se surpreendeu, porque disse que geralmente as pessoas ficavam, não tenho coragem e tal, mas eu sempre tive coragem. Então eu fui para a TV, nossa, e fiquei felicíssima, porque fiz um passo a passo bem simples, porque o tempo foi pequeno, mas falar do que eu tinha visto em Recife foi maravilhoso, foi maravilhoso. E depois desse sim que eu dei para ela, surgiu a proposta, né, que ela precisou ir embora e o programa não podia deixar de acontecer, porque o Arte da Hora é assim, uma injeção de ânimo, de positividade, de inspiração para muita gente. Então, a TV não queria tirar o Arte da Hora.
doar, né? Então eles me convidaram e eu sou muito feliz pelo convite, eu sou muito feliz por ter aceito, porque juntou duas coisas que eu amo muito: artesanato e pessoas. E falar, né, gente, que eu falo muito. Mas eu posso levar esse conhecimento através da TV para o mundo todo, porque passa pela internet, né? E faço do artesanato hoje a minha profissão. Eu sou artesã, minha profissão é artesã. Eu não digo que eu tenho um ateliêzinho, é na minha casa, mas é meu ateliê, entendeu? Então eu sou feliz com o artesanato. E o Arte da Hora, ele é um programa que leva artesãs que dizem sim para fazer a diferença na vida delas. Porque quando eu digo que essa quarta fase da minha vida é uma fase feliz, é porque eu recebo essa felicidade delas. Elas mandam mensagem, elas... Michelle, depois que eu fui pro programa, eu nunca mais parei. É produção, é encomenda, é lançamento de linha. Então, você que tá aí, bota isso na sua cabeça, que para fazer a diferença só vai depender de você mesmo, de ninguém. Tchau, tchau, gente.